a 23, a palavra do Senhor diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os vossos olhos, ou os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do Senhor. O momento da conversão, o momento da salvação, ele é tão simples, ele é tão singelo, né? Vejam, Paulo já mostrou isso aqui no verso 13. Ele disse, olha, foi simples o que aconteceu com vocês. Vocês primeiro ouviram a palavra da verdade. Ele fala assim, olha, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, essa é a primeira parte, que nada mais é do que o evangelho da salvação, tendo nele também crido, ou seja, na sequência, fé. E aí vem a certeza da salvação, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. De fato, é um momento singelo, um momento simples, porque o Evangelho é muito simples. Não há nada de complexo, de muito misterioso, de difícil no Evangelho, é simples. Eu lembro bem disso, eu tinha 18 anos. Era um cristão, mas não cria. Muitos cristãos não creem, são cristãos. Nasceram em famílias de cristãos, se autodenominam como cristãos, vão a algumas igrejas ocasionalmente, são cristãos, mas não creem de fato. Eu era assim, eu era um cristão, mas eu não cria. E então, um belo dia, num lugar apropriado que o Senhor separou, eu ouvi a palavra da verdade. Eu ouvi o evangelho da salvação sendo pregado de forma muito simples, muito direta, muito clara, por um simples pregador do Evangelho, que disse, em outras palavras, entenda uma coisa, meu filho, você é um pecador, você não se acha, você acha bom, você acha que faz coisas boas, você acha que não é tão ruim quanto os outros, a gente sempre se compara com os piores, né? Aí a gente fica bonzinho, quando se compara com os piores. E você não tem como ser salvo pelas suas obras. Então, das duas, uma, ou você se arrepende e crê para ser salvo, ou o que te espera é o inferno eterno. Simples assim. Eu achei que era mais interessante crer, do que correr o risco de passar toda a eternidade num inferno. Simples assim. Tudo mudou, com um simples ato de crer, de dizer, é isso que eu quero. Esse evangelho é verdadeiro, esse Cristo é verdadeiro, o que ele fez é real e é suficiente para a minha salvação. Mas então, eu entrei num novo mundo. Então eu percebi que aquela simplicidade inicial, que aquela coisa fácil, na verdade, escondia, ocultava coisas imensas, coisas grandiosas. Eu percebi que eu estava entrando numa história antiga,
que eu estava começando a participar e a entender e a descobrir coisas impressionantes que já haviam acontecido há muito tempo. Vejam aqui, o apóstolo Paulo, ele nos desvendou nesses primeiros versos da sua carta, toda a eternidade passada. Ele disse assim: olha, sim, vocês creram agora, mas a obra que o Senhor tem desenvolvido na vida de vocês, isso vai de séculos, de milênios. Na verdade, mergulha na eternidade. Vocês foram amados por Ele antes da fundação do mundo. O Pai escolheu vocês. Vocês não mereciam isso, mas o Pai os escolheu. E mais, porque o Pai os escolheu, o Filho veio no tempo e na história, se fez homem, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Ele pagou a conta de vocês, Ele pagou a dívida dos pecados de vocês, Ele os redimiu, os resgatou. E mais, quando vocês creram lá no passado, vocês se lembram? O dia, a hora? Então, naquele momento, o Espírito Santo veio. Aliás, se Ele não tivesse vindo, vocês nem teriam crido. Ele os convenceu, Ele lhes deu a certeza, o entendimento, abriu os olhos, os chamou pela palavra. Algo grandioso. Você percebe quanta coisa grandiosa no passado? Sim, você chegou agora, digamos, você acabou de se converter à fé cristã verdadeira. Foi um momento apenas, foi algo rápido até, foi até simples. Talvez você se chorou, talvez você se quebrou naquele momento. Aliás, quanto mais quebrantamento e choro pelos pecados, sempre há mais também alegria e gratidão pela salvação. Por isso que conversões muito, digamos assim, muito simplesinhas, muito frageizinhas, elas podem esconder também uma falta de arrependimento verdadeiro, profundo. Uma falta de uma fé viva, de uma fé pujante, de uma fé inabalável. Não é uma questão de julgar as experiências uns dos outros, não é dizer, a minha experiência foi melhor do que a sua, ou a outra ou aquela. Não, mas todos precisam, sim, olhar para o próprio coração, para a própria vida e dizer, eu estou mesmo em Cristo. Eu creio mesmo. Ou sou apenas um cristão que não crê, ou que quase não crê, ou que crê muito pouco. Quando nós cremos, de fato, então nós percebemos que a nossa história com o Senhor não começou ali naquele momento, mas vem desde a eternidade, porque o Senhor nos amou, porque nos escolheu, que lá no passado o Senhor Jesus veio e fez a obra pela nossa salvação, fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Que o Espírito Santo veio também e disse, você nunca creria, mas eu vou te dar o dom da fé. E então, mais do que isso também, Ele colocou em nós um selo, uma garantia, como aqui o texto terminou no verso anterior dizendo, um selo, um penhor, uma garantia da nossa salvação. Então, irmão, sim, o momento da conversão é muito simples. Mas o que nós aprendemos depois disso é que a grandeza das coisas passadas são imensas. Mas e aí? É só passado? Será que nós somos igual aquele time de futebol, né? Que só títulos há muito tempo atrás e de agora em diante nada? Será que nós somos assim também, museus, né? Que só vivemos do passado? Será que as grandes coisas de Deus na nossa vida ficaram todas no passado? Não há mais nada daqui para frente? Então, esse texto aqui, que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, quer nos mostrar que as grandezas continuam. As coisas grandiosas continuam. Elas não ficaram restritas lá antes da fundação do mundo, quando o Pai nos escolheu. Não ficaram restritas ao momento maior da história, né? A cruz, a ressurreição, quando Jesus veio e realizou a obra por nós. E nem mesmo ficaram restritas ao dia da conversão, quando o Espírito veio, convenceu dos pecados, deu a fé e nos selou com o Santo Espírito. As coisas grandes ainda estão por aí. As coisas grandiosas ainda estão por aí. Mas onde? Como? Se é um fato, nós temos que admitir que muitas vezes a nossa vida cristã é um tanto quanto enfadonha.
é um tanto quanto mesmices, repetições, rituais. E de repente não sai disso. E fica só aquela mesma coisa. Dia após dia, mês após mês, anos após anos. E lá no final dizemos, bom, pelo menos não nos desviamos. Pelo menos continuamos. Na fé e na coragem, na cara e na coragem. Mas a pergunta é para ser assim? Deveria ser assim? Ou será que é assim porque nos falta alguma coisa? Não deveríamos nos perguntar em algum momento da vida, olha, me parece que a minha vida cristã não tem coisas muito grandiosas, não. Os títulos ficaram no passado. Daqui para frente, o meu time só perde. Será que nós não devíamos nos perguntar se não tem algo errado? Se não está faltando alguma coisa? Vejam, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Efésios, dizendo assim, olha, sim, falta. Está faltando uma coisa para vocês, Efésios. Vocês acabaram de saber, vocês são crentes verdadeiros, porque vocês ouviram a palavra, vocês foram selados com o Espírito Santo, agora vocês também sabem que Cristo morreu pelos pecados de vocês, ou seja, coisas grandes. E mais, vocês já são escolhidos desde a fundação do mundo, então, grande mesmo. Tá. Mas ainda tem algo que vocês precisam. E vejam, vamos ler de novo. Ele fala assim, verso 15. Por isso também eu, é Paulo falando, eu, tendo ouvido a fé, ouvi que vocês creram, ouvi que vocês ouviram a palavra do Evangelho e creram. A fé que há entre vós no Senhor Jesus. Então, fé verdadeira. Eles não são crentes falsos. Eles não são cristãos que não creem. Eles são cristãos que creem. Tem fé verdadeira. A fé que há entre vós no Senhor Jesus. Olha aqui o resultado direto da fé, o amor. E o amor para com todos os santos. Ou seja, vejam que Paulo tem os crentes de Éfeso em grande consideração. Ele diz, tenho certeza de uma coisa, vocês são crentes verdadeiros, porque vocês amam de verdade, vocês creem de verdade em Jesus, não são cristãos sem fé, vocês creem em Jesus de fato, e vocês também têm amor para com todos os santos. E o amor é a maior virtude. Lembra quando Paulo fala assim lá aos Coríntios? 3 virtudes são importantes. Fé, esperança e amor. E o maior de todos é o amor. Então veja, eles tinham amor verdadeiro, portanto eles têm um testemunho verdadeiro, são crentes de fato. Mas o que falta para eles? Falta algo aqui que Paulo diz que está orando para que eles obtenham. E é uma coisa só. Ele está orando por isso. Olha só, desde que eu ouvi falar que vocês são crentes de fato, ele fala aqui, que vocês têm amor verdadeiro uns pelos outros, então vocês são crentes de fato. Primeiro, não cesso de dar graças por vocês, gratidão, óbvio, vocês são crentes de fato. Fazendo menção de vós nas minhas orações para que, e aí vai começar a falar o que ele está pedindo por eles. Por isso que eu coloquei como título desse sermão, o mais importante pedido de oração. Porque é o que Paulo está dizendo, que é a coisa mais importante que aqueles cristãos precisavam ter. O que é que Paulo está pedindo por eles? O que é que nós pedimos uns pelos outros? Em geral, quando nós vamos orar uns pelos outros, irmãos, quais são nossos pedidos? A gente pede um monte de coisa, né? Mas quase sempre a nossa preocupação com os outros é por necessidades físicas, né? Quase sempre está perguntando assim, vamos orar pelos irmãos aqui, por quê? Porque eles estão com problemas físicos, enfermidades, problemas financeiros, problemas familiares, lutas pessoais, problemas psicológicos. Quase sempre são esses os nossos pedidos de oração. E eles não estão errados, a gente pode sim pedir estas coisas. Mas Paulo não vai pedir nada disso aqui para os cristãos lá de Éfeso. E ele sabe que os efésios não são assim milionários. São pessoas com lutas, com dificuldades. Ele sabe que eles têm problemas nessas áreas. Eles têm enfermidades, eles têm lutas pessoais, eles estão sofrendo perseguições. Inclusive perseguições, lutas mesmo. E nem é por isso que ele vai
pedir oração. Não é esse o pedido principal. Eu estou orando aqui para que o Senhor os livre de todas as tribulações. Não, Paulo não ora isso não. Aliás, Paulo acha que as tribulações têm até um papel bom. Então ele pediria para que vocês façam bom uso das tribulações, das lutas, das perseguições. Mas afinal de contas, o que é que Paulo quer? O que é que Paulo percebe que está faltando ainda para os crentes de Éfeso? E ele não fala logo isso. Agora, você vai encontrar, se até aqui nós vimos o que foi o mais longo parágrafo da Bíblia, né? Os versículos 3 a 14, não tem nenhum ponto final, é um texto só, fluido, emendando uma frase na outra, uma palavra na outra, para falar sobre a Trindade, o que a Trindade fez por nós. Agora você vai ter, nesses próximos versículos, a mais longa junção de palavras sinônimas de toda a Bíblia. O maior acúmulo de termos que, de certa forma, são exatamente a mesma coisa. Mas por que Paulo fez essa construção gramatical aqui, com tanta repetição? ênfase. Puro e simplesmente isso, ênfase. Porque ele está dizendo o seguinte: não tem nada mais importante, não há nada mais necessário. Se tem algo que vocês precisam, é isso daqui. Vamos analisar, vamos com calma, né? Não chegou no pedido ainda. O que ele diz é o seguinte: olha, primeiro ele está dizendo assim: eu quero que Deus lhes ajude a entender algo. Estou orando, estou fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, é isso que ele quer que eles tenham, mas observe aqui, que primeiro ele fala o seguinte, ó, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. São 4 expressões só para denotar conhecimento, compreensão. A primeira é sofia, sabedoria, que Deus dê sofia para vocês, ele fala, muita sabedoria. A segunda ele fala é revelação, apocalipse, a palavra que aparece lá no livro do Apocalipse. Revelação, uma revelação poderosa, né? No pleno conhecimento dele. Para quem conhece um pouquinho da história dos filósofos gregos, aqui é a palavra epignosis. E ela quer dizer isso, um conhecimento que sobrepõe, um conhecimento imenso, um conhecimento enorme, um conhecimento secreto muitas vezes, porque não é acessível a todos. Aliás, é um termo que era usado às vezes para denotar aqueles iniciados em seitas, em sociedades secretas, conhecimento especial, um conhecimento único, que não é acessível a todos. Por que tanta expressão para a mesma coisa? Olha, que o Senhor vos dê espírito de sofia, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Aqui você percebe que não é um conhecimento só da mente, né? Traz coração também para a cena. Que o coração de vocês não fique assim tão ceguinho, ele fala que os olhos, eu não sabia que o coração tinha olho, né? Mas ele fala que os olhos do vosso coração vejam, enxerguem. O que quer que seja que ele está dizendo aqui que nós temos que saber, e que é o que ele está pedindo que a gente obtenha, e está dizendo que é a coisa mais importante que nós podemos ter e obter, só é possível através de um dom, de uma coisa que transcende, de uma coisa que não é obtida pela razão, pela lógica, pela mente humana. Algo que transcende isso, algo que vai muito além disso. É um conhecimento espiritual, claro. E acontece que ninguém tem isso por natureza. Só se o Espírito Santo der isso. Por isso que Paulo está falando, eu estou orando para que vocês obtenham esse conhecimento. Obtenham, é como se ele dissesse,
primeiro, a condição de conhecer. A condição de conhecer, porque nós não temos isso. Não está em nós. Nós vamos passar batido isso a vida inteira. Um cristão pode passar batido isso a vida inteira. Ele pode passar a vida inteira crendo verdadeiramente, o texto fala aqui, amando de fato e de verdade, mas sem ter acesso a esse conhecimento. Ele vai ser condenado por isso? Ele não vai para o céu por isso? Não, claro que não. Será salvo. Mas sempre com aquela sensação de que as grandezas ficaram no passado. Sempre com aquela sensação de que havia algo mais. Podia ter tido algo mais. E não teve. Por negligência. Por desinteresse. Ou por outros motivos quaisquer que sejam. O que é que Paulo está dizendo aqui que nós devemos ter, que falta, que vai além de fé e amor, que vai além de fé e amor. Então vejam, é justamente a palavra esperança. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança. É a terceira das grandes virtudes. E, de certa forma, a mais difícil de ser obtida. Porque essa esperança aqui não é um mero sentimento. Não é aquela história de a esperança é a última que morre. Não é aquela história de um dia o meu time vai voltar a ser campeão, já que só na década de 70, 80 isso aconteceu. Mas uma esperança infundada, uma esperança tola. Uma esperança sem fundamento sólido. Não é isso. É outra coisa. Esperança aqui tem a ver diretamente com o que o Senhor ainda pode fazer. Do dia da conversão para frente. Porque vejam, irmãos, as grandezas não ficaram só do dia da conversão para trás. As grandezas da vida cristã não são apenas lá na eternidade a eleição do Pai, lá no tempo e na história a encarnação e a redenção operada pelo Filho, lá no dia da conversão o Espírito Santo vindo, convencendo, selando, penhorando-se a si mesmo como o instrumento da nossa salvação irrevogável. Mas dali para frente também, é para ter isso, é para experimentar isso. E para isso, Paulo está dizendo, olha, eu estou orando ao Pai para que Ele lhes dê esse entendimento, lhes dê essa compreensão do que é que está disponível para cada um de nós. Por isso que ele fala, qual é a esperança do seu chamamento. Outra vez, o momento do chamado, quando fomos convocados para a salvação, quando o Senhor disse, você aí arrependa-se, creia, e isso aconteceu. Esse é o chamado. Isso foi feito para iniciar um processo grandioso de desenvolvimento da salvação, que aqui Paulo chama de esperança, esperança do seu chamamento. Quando nós fomos salvos para algo grandioso. E é claro que esse algo grandioso é o mundo por vir, é o mundo vindouro, não é este mundo. Nós não fomos salvos para este mundo. Este mundo nunca será nossa casa. Depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, cremos e fomos selados, a gente foi expulso desse mundo. Nós não somos mais desse mundo. Nós agora somos homeless, nós somos sem teto aqui, nesse mundo. Pode ser que você mora numa boa casa, tenha um bom lugar, mas não é mais seu, nada mais é seu. Esse mundo não é seu, porque a gente é cidadão do mundo vindouro. Está lá na nossa carteira de identidade nova.
nascido na Nova Jerusalém, cidadão do novo céu e da nova terra. Então passamos a ser o que aqui nessa vida? Estrangeiros, peregrinos, gente de passagem, gente que sabe que não está aqui para ficar, está aqui de maneira transitória, indo para a nova terra, indo para a nossa terra. A gente já saiu do Egito, é a mesma jornada de Israel. Já saiu do Egito, já se livrou das garras de Faraó. Já saiu do Egito. A gente já atravessou o Mar Vermelho. Nós agora estamos no deserto. Ainda não atravessamos o Jordão, mas está lá na frente. Então, lá na frente, depois do Jordão, está aquilo para o que nós fomos chamados. Que Paulo chama aqui de esperança do seu chamamento. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? A herança, a terra. Quando é que finalmente nós, tribos, vamos dividir a terra, cada um no seu lugar? A tribo de Zebulon aqui, a tribo de Naftali ali, a tribo de Judá lá. Quando é que nós vamos possuir a terra prometida? A herança para cada um. Deus tem uma herança específica para cada crente. Claro que nós não vamos possuir um pedacinho de terra lá naquele deserto que é o Oriente Médio. Lugarzinho feio e ruim, com todo o respeito. Eu sei que a gente vai para lá, o pessoal fala, se maravilha, mas é porque tem uma questão sentimental para nós. Mas, olhando friamente, é um pedacinho de terra feio, sem graça, seco. Para produzir ali a coisa mais difícil do mundo, tem terra muito melhor. Nós temos terra muito melhor aqui no Brasil. Lugares muito mais bonitos, lugares muito mais surpreendentes. E, aliás, nenhum deles se compara com o novo céu e com a nova terra. Nós não vamos voltar para possuir um pedacinho de terra lá no Oriente Médio. Nós estamos indo para o novo céu e a nova terra. É lá que nós vamos receber a nossa parte da herança. É lá que, como Paulo fala aqui, a riqueza da glória da sua herança nos santos vai ser então repartida para cada santo, para que cada um receba o seu quinhão, a sua fazendinha, a sua parte lá no mundo vindouro. Mas aí, mais uma vez, né? Ou seja, onde é que estão as grandezas? Parece que elas ou estão lá no passado distante, ou parece que elas estão lá no futuro distante. E sobra o que agora? Só deserto. Sobra o que agora? Só areia. Só vida xoxa. Só vida sem graça. Então talvez seja isso mesmo, né? Talvez isso seja a vida cristã. Grandezas no passado, grandezas no futuro. E agora, aguente do jeito que puder, salve-se quem puder. Agora, vá de qualquer jeito. O importante é ficar, é garantir, é ir até o fim, aos trancos e barrancos. Seria isso mesmo? Não. Então agora Paulo vai dizer o que realmente está faltando. O que realmente nós precisamos entender. Porque entender significa, aqui nesse caso, receber. Há grandezas para o presente também. Há grandezas para o presente. Então, verso 19, nós temos aí a maior junção de palavras sinônimas de toda a Bíblia, de toda a Escritura. Já tivemos um bocado delas quando ele falou sobre conhecimento, juntou aí 4 termos para designar conhecimento, 4 expressões. Agora ele vai falar sobre poder e vai usar 6 expressões num único versículo, numa única frase. É a maior redundância de todos os tempos. Tudo para mostrar como é grande, como é poderoso. Isso aqui que ele está querendo que a gente entenda.
Então veja aí, verso 19. E temos que saber isso, ele fala, né? Que Deus abra os seus olhos do coração, que Deus lhe dê entendimento espiritual, que Deus lhe dê pleno conhecimento, que Deus lhe dê sabedoria, para que você saiba qual é olha aí a primeira palavra, suprema. Suprema é grande. Grandeza é grande também. Do seu poder. Poder. Para com os que cremos, tudo isso tem a ver com os que cremos. Segundo a eficácia, a tradução ficou ruinzinha aqui, a palavra ficou fraquinha. Mas eficácia é o termo que o apóstolo fala, energia, que tem a ver com poder também. Então, uma energia poderosa, segundo a energia da força, ok? Do seu poder, o tradutor repetiu poder, mas não é o mesmo termo no grego, é outro termo no grego, mas também significa poder. Tudo aqui é poder, 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 poder. 6 vezes a palavra poder. Eu posso dizer então que é o maior poder do mundo. É a maior força que existe. É a coisa mais poderosa já vista. Nada chega perto, nada se compara. É poder absoluto, é poder supremo. E esse poder é o que nós precisamos. É o que falta. É o poder da esperança. É o poder da esperança. Não basta só ter fé, só amor. Tem que ter poder. O poder que torna a vida atual grandiosa. Não só o passado. Não só o futuro. Mas o já. O agora. Que poder é esse? Então Paulo diz o seguinte: é o poder que Deus exerceu em Cristo. O que Deus fez com Cristo? Com esse poder? 2 coisas. Ressuscitou-o dentre os mortos e o fez sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo poder, todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só agora, mas no futuro. Então, é o poder que fez 2 ações diretas em relação a Jesus, a Cristo. Ele morreu, ele foi sepultado, o seu corpo foi destruído. Então esse poder veio e reverteu a morte. É o poder que dá vida, é o poder ressuscitador. Por isso que é o maior poder que existe. Não há poder maior que esse. O poder ressuscitador, de certa forma, ele é uma manifestação maior do que o próprio poder criador. Sim, porque o poder criador, digamos assim, aquele que Deus exerceu lá no início do mundo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ok, grande poder. Mas não tinha nada, né? Nada. Então, do nada, o Senhor trouxe todas as coisas à existência pela palavra do seu poder. É isso que Hebreus fala, né? Pela palavra do seu poder, o Senhor trouxe todas as coisas do zero, do nada, à existência. Muito poder. Muito poder. Mas é preciso mais poder para daquilo que se destruiu, daquilo que se degenerou, daquilo que se corrompeu, trazer outra vez. Recriar é mais difícil do que criar. Fazer de novo é mais difícil do que fazer do zero. Por isso é o maior poder. O maior poder já exercido na história é aquele que Deus liberou no domingo de Páscoa, quando Jesus ressuscitou dos mortos.
e venceu a corrupção, e venceu a morte, e vem para a vida absolutamente vitorioso. E não parou aí. Já estava bom. Já estava bom. Mas ele não parou aí. A segunda parte, ele o elevou aos céus e o colocou lá à direita de Deus, dizendo: agora você tem todo o poder. Todo o poder está concentrado em você, numa pessoa, que é Jesus Cristo, à direita de Deus. É a concentração de todo o poder possível. Exatamente por isso Jesus disse: eu tenho todo o poder, toda a autoridade, nos céus e na terra. A concentração de todo o poder possível está na pessoa de Jesus, assentado à destra de Deus. Por isso Paulo fala, assim, não sobrou inimigo nenhum. Ninguém rivaliza com ele. Ninguém na altura dele. Todo mundo ficou agora um nível para baixo. Um nível abaixo da bota dele, do sapato dele, do pé. Todas as coisas debaixo do seu pé. Todos os grandes poderes, todos os outros grandes poderes, visíveis ou invisíveis, ficam um nível abaixo do seu pé. Vejam, é isso que Paulo diz que nós temos que se entender. Eu estou orando, Paulo fala, por vocês, Efésios, porque vocês precisam entender isso. É o pedido de oração mais importante que eu posso fazer por vocês. Que vocês entendam que as grandezas não estão só lá no passado, que as grandezas não estão só lá no futuro, que o pleno poder de Deus está agora em ação, desde que Jesus ressuscitou dos mortos, porque foi aí que ele começou a exercer esse poder. E como ele levou Jesus ao céu, ele não voltou ainda à terra, então ele continua em pleno poder, em plena atuação. Mas observem, não é só algo lá fora. Não é só algo, então tudo bem, eu olho para o céu e digo, lá no céu está o poder. Esse poder é para com os que cremos. Está aí no verso 19. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse poder está disponível a cada crente. E não é uma questão, não, de fazer um ritualzinho aqui ou ali, para poder alcançar uma nova esfera de iluminação, um novo grau na subida aí, né, da hierarquia, de alguma seita, não é nada disso. Não é um poder que se obtém por algum tipo de ritual de passagem, algum tipo de oração especial, muito longa, nada disso. Agora sim, é um poder que nós descobrimos, experimentamos pela oração. Por isso Paulo fala, estou orando por isso. Porque é um dom de Deus. Só Deus pode conceder isso a cada um de nós. Mas na sequência, vejam que Paulo diz assim. Jesus não está lá no céu, né? Está lá no céu, assentado à direita de Deus, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de nome daqui, dali, de lá, não importa. Desse mundo, do próximo, está todo mundo já um nível abaixo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Mas aí vem a última frase. E ela é difícil sob alguns aspectos, pela própria construção, estilo. Me parece que Paulo, quando ele escreve essa última frase aqui, não sei nem se ele sabia exatamente o que estava escrevendo. É inspiração de Deus. Deus está inspirando este homem para escrever isto daqui. Mas, de fato,
dá a impressão que faltaram palavras. No fim da história, quando eu leio essa frase, parece que está faltando um verbo, está faltando uma expressão aqui para nos dar a compreensão mais clara. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não parece que ficou inacabada a frase? Não parece que está faltando alguma coisa do tipo explicar como é que esse poder chega a nós na prática? Como é que nós podemos então exercer? Será que falta aqui? O que falta exatamente? Ele não nos diz. Ou será que diz? Na verdade diz. Ele estabelece aqui uma relação orgânica, né? Corpo e cabeça. De certa forma é a ilustração mais simples que pode ter, porque a gente vai para frente do espelho todo dia e entende ela perfeitamente. Tem a cabeça e tem o corpo. Quando nós olhamos a nossa própria imagem no espelho, nós não fazemos essa distinção, né? A cabeça quer uma coisa, o corpo quer outra. Nós nos vemos como um ser, uma pessoa integral, está ali. Mas nós sabemos que tudo que nós fazemos, todas as experiências que o corpo tem, todas as ações que são perpetuadas, desenvolvidas pelo corpo, todas vêm da cabeça. Nesse sentido, nem há coração, né? A gente fala, o coração, os nossos sentimentos estão aqui, mas não, ele é só um órgão que bombeia sangue, né? Para poder levar os nutrientes necessários para todas as partes do corpo. Não há sentimentos verdadeiros no coração. Tudo está na cabeça. Tudo está aqui, em cima. Como é que o corpo obtém as coisas da cabeça? Como é que o corpo obtém o comando, os nutrientes, né? Como é que o corpo obtém isso tudo da cabeça? E a resposta é a mais simples de todas. Só precisa estar ligado com ela. Claro, se cortar a cabeça já era, né? Só precisa estar junto, unido, só isso. Nada além disso. Agora, o corpo espiritual aqui, ele, Jesus, é a cabeça e cada um de nós somos os membros. Então, o significado disso é que esse poder que o cabeça tem, passa para cada um de nós, basta que estejamos de fato nele. Basta que estejamos de fato ligados nele. Estando assim, tudo já está disponível. Não é matéria de conquistar, não é matéria de obter, tudo já está disponível. Por isso, irmãos, corrigindo agora um aspecto dito até agora, Paulo não ora para que a gente tenha o poder. Paulo não estou orando para que vocês, efésios, obtenham esse poder suprassumo. Ele está orando para que os crentes saibam que eles têm esse poder. A oração dele é por conhecimento. Não é pelo poder em si. Não precisa orar pelo poder em si. Ele já está disponível. Ele está no cabeça. Se o cabeça está ligado ao corpo, o corpo recebe esse poder. Mas o que torna frequentemente a vida cristã sem essas grandezas é o desconhecimento desses fatos. É o não entender de fato isso. Por isso o pedido de oração de Paulo é que o Senhor vos conceda espírito de sabedoria
e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber, para entender que há uma grandeza imensa no futuro, sim, a herança, mas que também há uma grandeza imensa no presente. Uma vez que Cristo ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus, subjugou todos os seus inimigos, colocou todos debaixo dos seus pés. Então agora, nada mais impede que nós experimentemos as grandezas da fé cristã. E quais são as grandezas da fé cristã? Derrubar prédios, abalar montanhas, voar por aí como super-homem. Não são essas coisas. As grandezas da fé cristã são as coisas mais simples possíveis, as quais ele vai abordar daí para frente, quando ele vai mostrar as virtudes cristãs exercidas na prática. Gente que odiava, mas não odeia mais. Gente que invejava, mas não inveja mais. Gente que brigava, mas não briga mais. Gente que matava, mas não mata mais. Gente que roubava, mas não rouba mais. Gente que era cheia de todo tipo de perversidade e transgressões, e não faz mais. Gente que vivia só para si mesma, só para suas conquistas, e agora vive pelo outro. Agora vive pelos que não têm nada. E faz a razão de ser da sua vida exatamente essa, como Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir. As grandezas da fé cristã não são encontros com entidades angelicais por lá ou por cá, até porque todos eles já ficaram um nível abaixo, foram todos rebaixados por Cristo. As grandezas da fé cristã não está em ter visões, sensações, coisas arrepiantes, mas está sim em viver uma vida orgânica, ligada ao cabeça, sendo todo dia conduzido pelo cabeça, o corpo conduzido pelo cabeça. Todo dia sendo assim, orientado, guardado e dirigido. Nisso estão as grandezas da fé cristã. E não há nada de medíocre nisso. Não há nada de sem graça nisso. Na verdade, esse é o poder de Deus e a grandeza de Deus. Sim, irmãos e irmãs, podemos ter vidas grandiosas agora mesmo, mas grandiosas do tamanho certo, do tamanho da cruz, do tamanho da ressurreição, do tamanho da ascensão de Jesus. Busquemos, portanto, de Deus este conhecimento. Oremos uns pelos outros para que o Senhor dê esse entendimento espiritual, dê o entendimento que falta, nos dê a coisa que falta, a esperança do chamamento, a esperança da vida cristã, a esperança que é colocada em nós pelo cabeça, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar.